Arlindo, na página 14, na fatologia, quarta linha de baixo para cima, você coloca que o cartesianismo considera o corpo humano tal como uma máquina construída e tal. Eu já tinha lido, eu queria saber se você concorda, que o Descartes, ele na verdade, ele deu início a isso por causa do método, que ele era mais do método, mas quem considerava mesmo o corpo humano uma máquina era o Newton, que era o que consolidou o cartesianismo. Você concorda com isso? Não, quem deu origem ao mecanicismo foi o Descartes. O Newton seguiu isso, aperfeiçoou, porque todo mundo... Já me disseram antes, até quando eu fiz o verbete, né, considerando o Newton o criador do mecanicismo. Não foi o Descartes. O Descartes vem antes. Agora, você até dizer que a questão do Newton, ele usou isso mais detalhadamente, melhorou a coisa, tudo bem, mas isso aí surgiu do Descartes. Pode ver que o mecanicismo... Agora, é lógico que o Newton deu continuidade ao mecanicismo de uma forma até mais precisa, né? na mecânica física, mas surgiu do Descartes. Eu não sei se... A origem do cartesianismo, é claro, por isso tem o nome do Descartes, mas a visão dele, por exemplo, dentro da própria matemática, ele fez o contrário do que partir. Ele uniu várias áreas da matemática. Por exemplo, aquele eixo cartesiano que ele inventou, ele uniu álgebra, análise, geometria, ele fez ao contrário do que a máquina faz, que é olhar cada parte um corpo, né? Uma parte aí. Por isso que eu fico achando que esse comentário pode ter algum fundo de razão. Que o Newton ele apareceu na forma mais científica, apareceu com o Newton. Mas porque o Newton pegou muita coisa do Descartes e aperfeiçoou. Uma das coisas foi ele consolidou, né? E agora, também o forte do Descartes, que ainda não foi falado, que foi a matemática, a geometria. Você sabe muito mais do que eu, que é uma importância muito grande. Mas isso faz parte do próprio racionalismo, a matemática do Descartes. São Valdo, é uma curiosidade. Nessa época do Descartes, o Zéfiro não estava nos 200 anos, porque foi bem depois. Mas ele podia estar no extrafísico numa época anterior. Mas, assim, o trabalho do Descartes, tanto quanto tantos outros cientistas, eles estavam a serviço da reurbanização. Por que ao invés de inspirarem, por exemplo, o cartesianismo, por que não puderam inspirar já num paradigma que fosse mais avançado? É por causa da competência dos cientistas? Tudo. Competência de quem está pensando. Essas coisas não são fáceis. Porque, por exemplo, o senhor com a gente, o senhor veio há muito tempo falando as coisas aos pouquinhos, né, não crescendo, assim. Aí eu fiquei imaginando que pudesse ter sido isso também. Mesmo falando aos pouquinhos, eu tenho tido trabalho com um monte de gente. Quer saber se eu falasse em poucão? Então nesse sentido, por exemplo, o Descartes ter sacado, por exemplo, a diferença entre a razão não tinha capacidade mesmo. Ele não tinha capacidade. Porque ele estava mexendo muito com o processo físico, né? Porque ele falava muito em Deus. O Newton tentou sair, então falou no Apocalipse, estudou uma opção de coisa de paranormalidade. O Newton viu. Mas também ele não tinha capacidade pessoal. O que é duro nisso é que a maioria dos cientistas não tem expressão pessoal de parapsiquismo. Não tem parapsiquismo. Então, acabou, não adianta. Isso é zero. Quer dizer, na época dele, se ele tivesse, ele já poderia ter feito uma coisa melhor. O Newton podia ter ido mais do que o Descartes. Mais avançado. Descartes era mais maior, o Newton era maior. Ah, é? Nossa, eu acho que o Descartes mudou a vida de todo mundo. Eu acho o Descartes mais... Não, agora, fama é outra coisa. Fez fama, deita na cama. Não precisa mais, fez a fama. Você não vai em matéria de fama, eu estou falando do ponto de vista de lucidez de consciência. Não, o Newton caminhou mais depressa do que ele. O Descartes foi considerado o maior filósofo da época. O Newton, o maior cientista. Também era filósofo. Agora, filósofo não vale nada, né? O que interessa é cientista e olha lá, tem que escolher. Não é pega a Deus. Filósofo não, qualquer um pensa, qualquer um tira.
Porque, por exemplo, Descartes chegou naquele discurso do método lá e falou uma coisa que eu fico assim, muito próxima do que o senhor sempre fala, que as enumerações, né, fazer enumeração seria o meio, é uma técnica de você avançar e ter uma visão de conjunto, uma visão mais ampliada do assunto. E eu sempre que eu leio isso, eu fico achando que tem alguma coisa assim que ele percebeu e que não se deu conta de que percebeu. Né? Mas olha, se eu tivesse percebido mais, eu teria falado. Esse negócio de vislumbre e lampejo, aqui, ó. Quer saber? É da coisa materializada, concreta, no duro. Arlindo, aqui no ar. O paradigma conscienciológico, ele, de alguma forma, suplanta o cartesianismo, né? Mas tem uma outra linha atualmente, que é o pensamento sistêmico, que ele também critica o cartesianismo pelo fato de que você, hoje em dia, procura entender as coisas de maneira integrada e não por partes, e considerando a interação entre os seres, né, e não como uma máquina única. Então, ele, de alguma maneira, está fazendo essa linha também de superar o cartesianismo. Você chegou a pesquisar um pouco isso, não? O paradigma sistêmico, pelo que eu já vi, por exemplo, ele pode considerar o todo como sendo maior ou menor do que as partes, mas aqui, considerando, vou dizer, maior, você pega as várias peças de uma máquina. Quando você junta essas peças, elas dão um resultado diferente, maior do que uma peça isolada. Igual o corpo humano também. Se você pega um órgão, quer dizer, a soma dos órgãos, o corpo humano ele é superior a isso, vamos dizer assim. Agora, é um paradigma aí que também é usado muito por aí, mas dizer até onde ele é superior ao cartesianismo, aí é uma questão de cada um. São paradigmas, vamos dizer assim, diferentes. Mas Agora, ó, eu quero saber do Adélio, você não vai falar nada a seu respeito, porque é seu colega. Senão eu vou falar com ele. Aqui jaz, aqui repousa quem nunca fez outra coisa. Vou pular na cadeira dele. Colega, você tem que ver, não vai perguntar nada, ali não vai falar nada. Agora, então, essa superioridade do sistema, que aí cada um pode tirar a conclusão. Agora, o paradigma consciencial é flagrantemente superior, porque pela abrangência multidimensional, parapsíquica, multiexistencial, etc., que não tem qualquer paradigma aqui intrafísico, ele é muito superior. É aquele gap enorme. Agora, eu não sei por exemplo, o que você acha do paradigma sistêmico em relação ao paradigma cartesiano. Você pode tirar a sua conclusão, mas não... O que eles colocam, na verdade, não é uma superioridade, mas que o paradigma sistêmico ele é mais atual, ou ele é mais adequado atualmente para você entender o mundo como se estuda hoje, principalmente através do ponto de vista ambiental, né? Na verdade, ciências ambientais aqui trouxeram mais à tona o paradigma sistêmico. Mas não como superioridade, assim, mais como se ele fosse vamos dizer assim, uma atualização científica, né? Uma atualização da maneira de pensar. Correto. Professor Valdo, né, aqui no B, o Arlindo tinha colocado ali a questão da diferença, né, entre a coisa pensante e a coisa extensa, né, a matéria. E aqui no seu verbete, o senhor colocou no complemento que a consciência livre apresenta-se ao modo de centro de energia e autolucidez com a parafisionomia esférica, né? Antes o senhor colocou da capacidade da formação de morfopensenes, autorregeneração. Então, a gente poderia colocar que para alcançar, né, a tritanatose, ficar no mental soma, a esfera, né, então, a superação total, digamos assim, ela seria a prova cabal da superação do cartesianismo. Tem um certo ponto aí. Agora, como parapsiquismo, você coloca o cartesianismo debaixo do braço, né? Ele diminui o valor. Porque o parapsiquismo ele vai mexer na multidimensionalidade. Com muitas dimensões, a coisa muda de figura. O negócio não é eu penso, logo existo. Não.
eu pensenizo. Logo eu mexo com a ideia, com o sentimento e com as energias. Isso aí é muito mais sério do que penso logo existe. Botou o Descartes para escambau. Pois é. Professor Valdo e Arlindo, o cartesianismo, o Descartes em si, ele teve uma função muito importante no planeta, com as suas ideias, com as suas mudanças, com as suas proposições. Fez fama, deita na cama. Na época foi importante, né? Na época essa mudança, essa questão do racionalismo foi muito importante, né? É claro que está desatualizado hoje em dia, mas para a época em si foi bem revolucionário para a época. Porque ele quebrou com a escolástica, né? Já vinha um movimento antes do Renascimento e mesmo no fim da Idade Média. Ele cumpriu o seu papel. A escolástica, e ele concretizou isso com a filosofia. É aquele que fala, ele cumpriu o seu papel. Cumpriu o seu papel. Agora, querer comparar com a Conscienciologia aí Parabéns pelo verbete. Estou acompanhando online. Pode aprofundar o primeiro mega pensene? Isso é a Fafá. Não é a Fafá de Belém, não. É a Fabiana, será? Então, aqui está cartesianismo, dúvida metódica, porque a dúvida metódica é a pedra de toque do cartesianismo. Quando se fala em cartesianismo, se fala em dúvida metódica. Qualquer livro que você lê do cartesianismo e do próprio Descartes, ele dá enfoque a essa dúvida metódica. Essa dúvida metódica que partiu até do cogito lá, que ele chegou à conclusão que penso, logo existo. Ele duvidava de tudo, mas, em suma, isso é parte integrante do cartesianismo.